Olá, nós estamos dando continuidade aos nossos vídeos sobre adoração na casa de Deus, adoração e reverência. No vídeo anterior, nós falamos sobre a reverência e o temor que temos que ter quando adoramos a Deus. Por quê? Porque quando Deus se faz presente em algum lugar, aquele lugar se torna santo, não é isso, Sérgio? Então, como lá foi no Monte Horebe, né? Deus estava no Monte Horebe, o Monte Horebe se tornou o quê? Santo. Moisés teve que tirar o quê? As sandálias dos pés. Então, o princípio da adoração a Deus, e só devemos adorar a Deus, é reverência, alegria, mas também o quê? Reverência, né? E hoje, então, nós iremos continuar com esse tema aqui. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, o Sérgio já abriu aqui, em Jeremias, capítulo 48, verso 10. Ele vai estar lendo aqui para nós, Jeremias 48, verso 10. Minha Bíblia diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, Sérgio, aqui o profeta Jeremias está muito claro, né? Se nós nos propusermos para fazer algo para o Senhor, nós não podemos fazer o quê? De forma relaxada. Aliás, Deus não aceita nada do que o nosso melhor. O nosso melhor, Sérgio, não significa que vai sair perfeito, porque nós somos o quê? Imperfeitos. Mas nós temos que dar o quê? O nosso melhor para Deus, né? Nós não podemos dar para Ele o que sobra, o resto, né? Ou de qualquer jeito, porque senão nós seremos o quê? Malditos. Na verdade, Deus ele espera da gente que a gente consiga a nossa prioridade, sim, né? Sim. Ele seja a nossa prioridade. É isso mesmo. Então, quando nós fazemos de Deus nossa prioridade, mesmo que não consigamos fazer aquela coisa 100% como nós gostaríamos ou como nós achamos que Deus gostaria, mesmo assim, o que Deus espera de nós é que nós tenhamos Ele como prioridade, né? O que mais Deus busca na gente, né? Exatamente que nós tratemos as coisas dele com reverência e tendo prioridade, né, nas suas coisas, né? Primazia dele, né? Exatamente. Tem mais um texto que eu vou pedir para vocês abrirem também, que é Romanos capítulo 12 e o verso 1. Aqui também tem uma mensagem importante aqui para nós, do apóstolo Paulo, na verdade do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo era apenas um instrumento. O Sérgio vai ler Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, aqui Paulo está dizendo que quando nós prestamos um culto a Deus, tem que ser o quê? Ele tem que estar sendo guiado pela razão, né? Não pela emoção. Aí alguém pode dizer, então não pode ter emoção na adoração? Não só pode, como deve. O ser humano, ele, quando foi feito por Deus, nós temos a parte emocional. Nós não somos robôs, né? Tanto é que nós ficamos tristes, nós ficamos alegres, né? A questão é que nós não devemos ser guiados pela emoção. Nós temos emoção, mas o que guia é o quê? A razão, né? Exatamente. Por exemplo, quando a gente faz um culto racional, né, Sérgio? A gente faz um culto voltado para o exame da palavra de Deus. Você concorda comigo? Sim, E totalmente. o que acontece às vezes em cultos emocionais? O que acontece? Exatamente, irmão. A gente vê que hoje o nosso mundo ele vai de mal a pior, né? Mas a gente acha estranho porque vê muitas igrejas lotadas. Onde a gente vai, qualquer esquina, qualquer rua tem uma igreja lotada. Eu não estou aqui citando nome de denominações. Mas por que as igrejas são lotadas e o mundo vai totalmente de mal a pior? Exatamente porque são totalmente adorações voltadas para o emocional, voltadas para sendo guiada, como o irmão mencionou, pela parte emocional da pessoa. Mais voltada para o sobrenatural, não é isso? Exatamente, o misticismo. Para o êxtase, né? Isso. É como, por exemplo, às vezes, né, você vai assistir uma partida de Corinthians e Palmeiras. É pura emoção. É pura emoção. Né? E como não se tem razão ali, sai briga. Exatamente. Né? E aí quando se tem esse tipo de situação,
o nosso cognitivo fica totalmente de lado. Obscurecido, né? Obscurecido. Então, assim, a gente percebe então que nunca haverá, dessa forma, transformação. Sim, sim, sim. Verdade. Então, ó, a gente não está dizendo que não deve ter emoção no culto. Sim. Tem como, nós não somos robôs, né? O que é emoção? É a nossa alegria, né, de estar ali servindo a Deus. Então você vai cantar com muita alegria, né? Você vai participar ali com muita alegria, você está alegre, né? Agora, a palavra de Deus tem que ser a prioridade. Nós iremos ler, iremos refletir e iremos o quê? Aprender, né? O cognitivo é através do cognitivo. E Sérgio, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo, ele não trabalha no meio da algazarra e do barulho. Ele trabalha no silêncio. Então, a gente tem que estar atento para poder entender o quê? A palavra de Deus, né? Na hora de cantar, vamos cantar. Na hora de orar, vamos orar. Mas a parte da reflexão da palavra de Deus não pode jamais, né, ficar de lado, né? E aí, Sérgio, então, diante disso aí, nós vamos ler aqui o texto-chave aqui para introduzirmos nossa questão aqui, que é Hebreus capítulo 10, verso 25. Vou pedir para você ler para nós e vou pedir para que eles acompanhem também na Bíblia deles. Sim, a minha Bíblia diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Bom, aqui o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser o quê? Assíduos aos cultos, né? Então, nós não podemos ser adventistas no sétimo dia, só ir na igreja no sábado. Tem os cultos de quarta e domingo também. Agora, gente, eu não estou falando das exceções. Sim. Tem pessoas que não podem ir na quarta-feira, trabalha até mais tarde, não é isso? Estuda, né? Tem pessoas doentes em casa. Não é disso. Eu estou falando quando eu tenho condições de frequentar os 3 cultos e não vou. Sim. Eu fico em casa, porque eu não quero ir, né? Então, a ordem de Deus é para que a gente esteja onde? Na igreja, né? De forma assídua. E quando a gente adora a Deus, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele o quê? Prescreve. Então, essa é uma situação. A outra situação também é a questão da pontualidade, né? Então, nós devemos ser pontuais, não é isso, Sérgio? Com as coisas de Deus, né? Agora, vou repetir, toda regra tem uma exceção. Tem pessoas que não conseguem chegar no horário porque tem obstáculos, né? Sim. Tem pessoas que cuidam de pessoas doentes em casa, tem pessoas que não têm condição, eu não estou falando disso. Ou daquele dia lá que te deu dor de barriga, que o pneu furou, ou que você acordou tão cansado, acontece, nós não somos robôs, né? Então, é plausível que tenhamos um atraso, mas Maria e Sérgio, é quando nós temos o hábito de chegar atrasado, é um atraso deliberado. Eu faço isso porque eu quero fazer, né? Então, eu já criei este mau hábito, né? Quando eu faço isso de forma deliberada, aí a gente vai estar entrando lá em Jeremias 48, verso 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor o quê? De forma relaxada. Aí já não temos um culto racional, né? E para você comentar, Sérgio, a gente não quer se estender muito no vídeo, né? Tem um comentário, né? Aliás, não um comentário não, é na verdade uma administração do Senhor através da sua serva, a irmã Ellen White, que está no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, e o tema é pontualidade. E ela diz assim, ó: é uma triste falha o fato de muitos estarem sempre atrasados em relação ao tempo no sábado de manhã. Olha só, são muito ciosos cuidadosos, né? São muito ciosos de seu tempo particular e não se permitem perder uma hora sequer. Olha só, tais pessoas, elas se atrasam no culto de sábado, mas nas coisas delas, né? Elas são ciosas, elas são cuidadosas e são tremendamente pontuais. E ela continua dizendo: mas o tempo do Senhor, do único dia dos 7 que ele reclama como seu e pede que a ele o devotemos, uma boa parte é dissipada, em virtude de levantarem-se tarde da cama pela manhã. Estão dessa forma roubando a Deus. Isto os leva ao se atrasarem em tudo,
Produz confusão na família, resultando, afinal, em chegarem todos tarde à escola sabatina e talvez ao culto. Aí ela faz uma pergunta para nós, ó. Mas por que não nos havemos de levantar com os pássaros e oferecer louvores e agradecimentos a Deus? Muito forte essa passagem, né, irmão? Principalmente na parte que fala estão roubando a Deus, né? O tempo, né? Isso, o tempo no sábado. Acontece, irmão, que quando você tem um mau hábito, ele gera outro mau hábito, né? Então, assim, como o irmão mencionou, quando a gente tem um mau hábito, claro, tendo as exceções, né? Quando a gente tem um mau hábito de chegar atrasado na igreja, você acaba gerando outro mau hábito de levantar um pouco mais tarde. E aí então sua casa vira aquela bagunça, né? Você está procurando o sapato, está procurando a meia, ou está procurando, enfim, o blazer, a gravata, e vai daquele jeito. Como você vai chegar na igreja? Você não vai chegar na igreja com espírito de adoração. Você vai chegar na igreja com espírito... Confusão. Né? E olha só que interessante você falou, né? E o pior não é isso. Quando eu chego atrasado, gente, deixa bem claro, tá? A gente está falando de atraso deliberado. A pessoa chega atrasada porque ela quer. A gente sabe que tem pessoas que se atrasam porque tem problemas e Deus entende, né? Ou aquele dia que aconteceu algum problema, não é disso. Eu estou falando quando eu, Moisés, criei o hábito de chegar atrasado na igreja porque eu quero, né? Isso desagrada a Deus e isso a gente desonra a Deus. Mas além dessa pessoa fazer toda essa confusão na família dela, ela chega na igreja, por exemplo, a escola sabatina começa às 9, aí chega às 9h30, né? E aí a gente está lá, está o professor da escola sabatina falando, e aí ela chega lá e a atenção toda vai para quem? Para ela, né? Tira toda a atenção da igreja. Ainda quando a pessoa ela é uma pessoa sensata, ela vai, né, quietinha, vai para o seu cantinho lá para não chamar a atenção para ela. O pior é quando a pessoa sai cumprimentando todo mundo. Ou ainda tira a atenção de alguém que está lá para falar de algum outro assunto, né? Então essas coisas desonram a Deus, né? E o profeta Jeremias falou, 48, verso 10, maldito aquele que faz a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. Eu vou frisar para a gente não ser mal entendido, tá, Sérgio? Nós estamos falando, gente, de quando eu, Moisés, cultivo o hábito de não ser assíduo na igreja e nem pontual, porque eu decidi agir dessa forma. Eu não estou falando quando a pessoa tem obstáculo que faz ela faltar nos cultos, né? Ou chegar atrasado. Deus entende perfeitamente isso aí, né? Mas nós devemos fazer o quê? Entregar o nosso melhor para Deus, não o nosso pior, né? Exatamente. A gente não quer estender muito nesse vídeo para não ficar muito estressante, né? E maçante. A gente vai estar parando por aqui, mas a gente vai fazer pelo menos mais uns 2 vídeos para mostrar na Bíblia e no Espírito de Profecia quais são as instruções que nós temos que nos comportar, né? Quando já estamos dentro da igreja, quando estamos na sala pastoral, quando estamos lá na plataforma, né? Então Deus, Ele nos orienta de tudo, Sérgio, de tudo. A gente é que às vezes não tem o cuidado de procurar as orientações dele, né? Então, Sérgio, as suas últimas palavras para a gente fechar esse vídeo aqui. Que Deus abençoe, que essa mensagem venha de encontro às demandas e às necessidades, né? E que não venha jamais a ser mal compreendido, né? É apenas um trabalho frisado e voltado para Deus. Amém. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.